A paz do Senhor, igreja, que está conosco nas redes sociais, você que está aí para adorar o nosso Deus nessa manhã tão linda, num dia tão especial. Eu quero começar com o Salmo 145, versículo 1 e 2, que diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome, para todo sempre, todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. Amém? Nós estamos aqui porque todos os dias nós exaltamos o nome do nosso Deus e o nosso Rei. Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Redentor. E com o coração quebrantado nós estamos diante dEle. Essa canção que diz assim: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Nós estamos aqui para adorar o único Deus, Jesus Cristo. Ele que entregou o seu Filho por amor a nós. Um amor tão grande, o maior amor que já existiu no mundo. Eu convido você, igreja que está na tua casa, você que pode se levantar e adorar o Senhor com essa canção, com o coração quebrantado, constrangido pelo maior amor, que é o amor de Jesus, para adorar o nome dEle e exaltar o nosso Rei. Amém? Para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador.
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, estamos conciliados com o Pai. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Aleluia, aleluia. Nós adoramos o Senhor. E quando olhamos para essa cruz, como temos aqui a cruz vazia, Ele sim, sendo Deus, se entregou por amor a nós. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Naquela manhã de domingo, as mulheres foram até lá. E a tumba estava vazia. Porque procura entre os mortos, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Sim, Ele morreu. Mesmo Ele sendo Deus, Ele veio à terra, se fez como homem. E esse amor tão grande me constrange de saber que Deus me amou de tal maneira que entregou a sua vida por mim, para me salvar dos meus pecados. Esse amor tão grande, quando nós conhecemos e entendemos desse amor, não há como olhar para outro lugar a não ser para a cruz e seguir este Jesus e amá-lo também e viver para Ele. E nós não adoramos um Deus feito por mãos humanas, mas um Deus vivo, um Deus que nos criou, um Deus que criou todas as coisas, o Deus único e verdadeiro, o Deus que morreu, mas um Deus que vivo está, e um Deus que voltará para voltar e buscar a tua noiva, a tua igreja. Adore ao Senhor e cante. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele ressuscitou, amém? O universo chora, o sol se apaga,
pagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra
Aleluia, Senhor, nós te adoramos, exaltamos o Deus vivo, o Deus que ressuscitou. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor que é o início e o fim. O Senhor que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Alfa e o Ômega. Tu és, Senhor, aleluia. Nós te adoramos, ó Pai. Te adoramos, te exaltamos. Tu és para sempre exaltado, para sempre adorado. Tu és Deus. Tu és o único e verdadeiro Deus. Te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Passa a palavra para o pastor. Graça e paz. Amém, querido? Feliz Páscoa para você. Hoje, um domingo tão especial para toda a cristandade, para todo o povo de Deus, espalhado pela face desta terra, quando nós podemos celebrar o nosso Deus, celebrar o sacrifício de Jesus Cristo feito por nós, ali na cruz do Calvário, mas também celebrarmos a ressurreição. A grande mensagem da Páscoa, queridos, é que o nosso Salvador vive, e a palavra de Deus nos diz que Ele está assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. A minha oração e o meu desejo é que a mensagem da Páscoa e a força da ressurreição de Cristo possa renovar a sua fé, renovar as suas esperanças, em nome do nosso Senhor Jesus. Hoje pela manhã, nós queremos participar da mesa do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela nossa equipe de louvor, pelos irmãos que puderam estar aqui nesta manhã, na organização deste culto, para que esta mensagem e tudo que for feito nesta celebração possa chegar até você. Por isso eu quero pensar com a amada igreja e com aqueles que nos ouvem nesta manhã sobre o tema Jesus, o Cordeiro Pascual. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26. Quero ler com os irmãos a partir do versículo também de número 26. A Bíblia vai nos mostrar deste momento tão especial no ministério de Jesus, quando Ele está juntamente com os seus discípulos, e Ele estava assentado numa mesa, celebrando a última ceia, celebrando com os seus discípulos este momento de intimidade, mas esse momento também quando Jesus utiliza-se da ceia judaica para ensinar os seus discípulos sobre a nova aliança. E é interessante, queridos, que no versículo 26 deste capítulo, a Bíblia diz assim: enquanto eles comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai
e comei. Isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Aqui, queridos, Jesus está se utilizando daquilo que era costumeiro na cultura judaica. Os judeus estavam acostumados a celebrar a Páscoa. E eles comiam do pão, e eles bebiam do cálice. E exatamente neste momento tão significativo, a Bíblia diz que Jesus toma do cálice e dá agora aos seus discípulos um novo significado, de uma nova aliança que Deus estava estabelecendo com o seu povo, a partir daquele momento. No versículo 27, Jesus Cristo diz claramente: este cálice é símbolo da nova aliança. Isso me faz pensar, queridos, que Jesus estava se referindo ali ao seu próprio sangue. Aquele cálice, ele representava não mais o sangue de cordeiro e de bodes, mas o sangue do próprio Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Se nós olharmos para o Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo 29, a Bíblia diz, queridos, que quando João Batista vê Jesus caminhando na sua direção, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A pergunta que deixo nesta manhã é: quais são as diferenças entre o Cordeiro da antiga aliança, a antiga aliança que Deus havia feito com Israel, e qual é a diferença do Cordeiro Jesus, que é símbolo desta nova aliança, deste novo pacto que Deus faz não apenas com a nação de Israel, mas com toda a humanidade. A primeira diferença, queridos, que nós vemos entre esses dois cordeiros é no que diz respeito à diferença de proprietário. No Antigo Testamento, o cordeiro que deveria ser imolado, ele era de propriedade exclusiva daquele que o ofertava. Ou seja, cada pecador, ele era responsável por adquirir ou por criar o seu próprio cordeiro. Na instituição da Páscoa, por exemplo, nós vemos que Deus pediu que cada família imolasse para si um cordeiro sem mácula e sem defeito. Portanto, nós vemos que este cordeiro é de propriedade exclusiva daquele que o ofertava, daquele que o levava na presença de Deus para a remissão dos seus pecados. É interessante, queridos, que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel está preso no exílio, quando ele está escravizado, melhor dizendo, pela nação egípcia, mais de 400 anos se passaram, e aquele povo que entrou ali por causa da fome, por causa da escassez, a Bíblia diz que depois da morte de José, eles se tornam escravos, exilados em terra estranha, tendo que viver debaixo do regime autoritário de Faraó. E quando Deus envia as 10 pragas, na última praga, que era a morte de todo primogênito,
A Bíblia diz que Deus pede à nação de Israel que eles pudessem imolar um cordeiro e aspergir o sangue daquele cordeiro sobre os umbrais da porta de cada lar. E então, quando o anjo da morte passasse pelo lar dos judeus, a Bíblia diz que então aquele anjo não tocaria os seus primogênitos. A morte não chegaria naquele lar. Em outras palavras, queridos, o anjo passaria por cima. Daí o significado da palavra Páscoa, que significa passar por cima. A morte não toca os filhos de Deus. O sangue do cordeiro é aquele que tira todo o poder da morte sobre os filhos da nação de Israel. Mas esse cordeiro, queridos, era de propriedade exclusiva daquele que o sacrificava. Na nova aliança, em João capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz que este cordeiro, ele é de Deus. João Batista teve uma revelação quando ele olhou para Jesus. Ele estava com a sua mente tomada de todo o imaginário judaico. Ele sabia que era necessário o sacrifício de um cordeiro para que o pecado fosse retirado. Mas agora ele olha para Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, Deus é o proprietário exclusivo deste cordeiro. É Ele quem nos entrega. É Ele quem nos oferece um cordeiro sem mácula, sem mancha e sem pecado. Na antiga aliança, queridos, o sacrifício é nosso. O cordeiro exige o nosso esforço. Na nova aliança, ele é um presente de Deus. O seu proprietário, o seu dono, o entrega a cada um de nós, para que os nossos pecados, de uma vez por todas, fossem perdoados. Em segundo lugar, qual é a diferença entre o cordeiro da antiga aliança para o cordeiro da nova aliança? É a diferença, queridos, no que diz respeito à abrangência do seu sacrifício. Na antiga aliança, cada cordeiro, ele era imolado ou pelo pecado de uma família, ou para pagar o pecado apenas de um homem. Cada pessoa levava diante do sacerdote, naquele sistema sacrificial, um cordeiro sem mácula e sem defeito, para que ele cobrisse o espectro dos seus pecados. Não era um cordeiro que era imolado por toda a humanidade. Muito pelo contrário. Cada pessoa precisava se colocar na presença de Deus com o seu próprio sacrifício. Na nova aliança, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o sacrifício desse cordeiro não é mais para uma pessoa, não é mais um sacrifício que abrange apenas uma família, mas ele tira o pecado de toda a humanidade. É um cordeiro, queridos, que é imolado por todos, por judeus e por gentios, por homens e por mulheres. Esse cordeiro, ele não faz distinção entre raça, entre tribos e entre nações. É um cordeiro que abrange toda a raça humana. Mesmo aqueles que ainda não haviam nascido naquela época. Porque em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz, queridos, que aquele cordeiro foi imolado por nós, quando nós estávamos ainda nos nossos pecados e nos nossos delitos. A diferença
desses 2 cordeiros diz respeito à sua abrangência e ao significado que o sacrifício de Jesus traz como libertação e como perdão de pecados, não apenas sobre a raça judaica, sobre o povo da antiga aliança, mas sobre toda a terra. Em terceiro lugar, queridos, nós vemos também a diferença de sustentabilidade. Ou seja, na antiga aliança, era preciso que você fizesse uma espécie de manutenção no que diz respeito ao sacrifício. A cada pecado, a cada cerimônia religiosa, a cada falha que o homem fazia com Deus, era necessário que ele fizesse um sacrifício à altura. Todas as vezes que o homem desejava cultuar a Deus, antes ele precisava chegar com este sacrifício. É um sacrifício que não se sustentava. Era um sacrifício que precisava de uma manutenção constante pelas pessoas, pela religião e pelos sacerdotes. Aliás, queridos, um dos maiores ofícios do sacerdote no Antigo Testamento era oferecer sacrifícios a Deus. Dizem os estudiosos que quando a nação de Israel se reunia para celebrar a Páscoa ou para cultuar a Deus nas suas cerimônias especiais, um grande cheiro de carne queimada tomava toda aquela região de Jerusalém. Imagine você, centenas e centenas de famílias sacrificando ao mesmo tempo. Aquele cheiro de holocausto. E a cada pecado havia esse exercício sacrificial. E a cada ano na Páscoa, um cordeiro era imolado. Não havia uma sustentabilidade perene naquele sacrifício. Quantos cordeiros, queridos irmãos, quantos sacrifícios não foram feitos para que Israel pudesse desfrutar do favor de Deus sobre as suas vidas. Na nova aliança, a Bíblia diz que este sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele não precisa ser repetido. Quando Jesus, meus irmãos, foi crucificado ali no Calvário, a Bíblia diz que ele disse tetelestai, ou seja, está consumado. O sacrifício foi feito, a obra foi terminada. Não há mais a necessidade de imolar cordeiros ou cabritos, porque o sacrifício de Jesus, ele sustenta o relacionamento do povo com Deus, de uma vez por todas. Por isso, queridos, que todas as vezes que nós celebramos a Páscoa, nós não precisamos mais, como povo judeu, fazer um sacrifício. Não é necessário que você imole um cordeiro neste dia. Aliás, não é necessário que você faça sacrifício nenhum. Nenhuma penitência, nenhum sacrifício de recurso financeiro. Você não precisa usar os seus bens materiais, ou aquilo que Deus coloca na sua mão, com a disposição de sacrificar algo a Deus. Porque um dos aspectos desta nova aliança é de que tudo que nós recebemos de Deus, queridos irmãos, é pela graça. Jesus Cristo se sacrificou. Jesus Cristo se doou. Ele se entregou por nós, Ele nos amou primeiro. E este sacrifício, diz a palavra de Deus, é um sacrifício sustentável. Não há necessidade de uma nova manutenção. Não há necessidade de um novo sacrifício. Por isso, querido, que toda a religião, ou toda a expressão do cristianismo que tenta impor sobre você um sacrifício,
uma barganha e uma troca para com Deus, ela não está fundamentada na aliança do Novo Testamento. O tema da graça, o tema do sacrifício que foi feito por Deus, ele sustenta a nossa relação com o Pai. Por isso, queridos, podemos descansar quando nos colocamos na presença desse Deus, porque não é os nossos méritos, não é as nossas obras, não é os nossos sacrifícios que aplacam a ira desse Deus sobre nós, não é as nossas honrarias em relação a Deus, o nosso culto, ou os nossos cânticos, não é aquilo que nós fazemos para Deus, mas é aquilo que Deus fez para conosco. O Cordeiro do Novo Testamento, ou o Cordeiro da Nova Aliança, ele traz esta relação com Deus de sustentabilidade, uma relação que não pode cair, uma relação que não necessita mais de um intermediário, de um homem consagrado, mas apenas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote, é colocado entre Deus e entre nós. Por isso, queridos, que a Bíblia vai dizer que na nova aliança não há nenhum outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Ele é a nossa ponte, Ele é o nosso elo, Ele é o Cordeiro Pascual que nos aproxima e que nos torna aceitáveis diante do altar de Deus. Em quarto e último lugar, qual é, querido, a diferença do Cordeiro Pascal, do Cordeiro da Nova Aliança, para o Cordeiro do Antigo Testamento? A diferença no que diz respeito à sua existência. É interessante, queridos, que todos os cordeiros do Antigo Testamento foram mortos, e mortos eles estão. Nenhum cordeiro que foi imolado na Antiga Aliança, ele ressuscitou. A existência daqueles cordeiros tiveram um prazo de validade. Mas na Nova Aliança, no pacto do Novo Testamento, na Nova Páscoa, a Bíblia diz que o Cordeiro que foi imolado, Jesus Cristo, este ressuscitou. A Bíblia diz, queridos, que Jesus, ao terceiro dia, exatamente naquele domingo de manhã, quando as mulheres foram visitar o túmulo, a Bíblia diz que o túmulo estava vazio. Aquele cordeiro havia ressuscitado. Isso nos faz ver uma grande diferença entre o Cordeiro de Deus, Jesus, e os cordeiros do Antigo Testamento. Que essa diferença existencial. O cordeiro, queridos, que foi imolado na Nova Aliança, é um cordeiro eterno. A Bíblia diz que ele ressuscitou. E esta é a grande mensagem da Páscoa que nós devemos proclamar. Se alguém perguntar para você, nesta manhã, qual é a maior mensagem da Páscoa? A maior mensagem da Páscoa, queridos, é o túmulo vazio. A cruz vazia. Duas imagens que nos revelam que o nosso Cordeiro ressuscitou. E aliás, queridos, esse tema da ressurreição é um tema que sempre trouxe grande polêmica na tradição cristã. Por isso eu convido você para que abra a sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 12. A Bíblia nos mostra, queridos, que esta igreja estava
descrendo na mensagem da ressurreição. Havia ali alguns pregadores, alguns mensageiros dizendo que a ressurreição de Jesus era algo fantasioso, era algo fictício. E quando o apóstolo Paulo fica sabendo desta realidade, ele então escreve e envia àquela igreja as seguintes palavras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Queridos irmãos, nesse texto da palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina verdades preciosas a respeito da ressurreição. Em primeiro lugar, Paulo nos diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição, Paulo diz que a nossa fé seria vazia. Não haveria sentido nós crermos na Bíblia. Não haveria sentido nós crermos em Jesus. Porque tudo que ele havia pregado, tudo que ele havia predito, não teria se cumprido. Paulo diz também que se não houvesse ressurreição, a nossa pregação seria inútil. No versículo 14 ele diz, é vã a nossa pregação. Ou seja, de que adianta pregar Jesus se ele não ressuscitou? De que adianta pregar o poder da salvação em Cristo se ele ainda está no seu túmulo? Paulo diz também que se não há ressurreição, o nosso testemunho seria falso. A pregação do Evangelho, a pregação cristã, seria uma mentira. Seria o resultado de homens falsos, de homens mentirosos, que saíram pelo mundo a pregar uma mensagem que não tem nenhuma veracidade. Paulo ainda está dizendo que se a ressurreição de Cristo não aconteceu, os nossos pecados não seriam perdoados. Ele diz claramente, queridos, que se nós não podemos desfrutar da realidade da ressurreição, no versículo 17 ele diz, vocês ainda permanecem nos vossos pecados. Não haveria perdão, não haveria, querido, aceitação de ninguém diante de Deus. Se Jesus não ressuscitou daquele túmulo, a nossa dívida ainda continua legítima diante de Deus. Se Jesus não saiu do túmulo ao terceiro dia, naquele domingo pela manhã, nós ainda temos uma dívida impagável para com o nosso Criador. É isso que Paulo está
tentando colocar na cabeça daqueles cristãos. E ele ainda assevera mais o tema da ressurreição quando ele diz: se Cristo não ressuscitou, então nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. No versículo 19, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não tivesse ressuscitado, queridos, o povo de Deus, os cristãos, não teriam razão nenhuma para celebrarem a sua fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a cristandade viveria um constante luto. Mas essa não é a verdade bíblica. Aliás, queridos, é isso que faz o cristianismo uma religião diferente de todas as outras que já existiu e que possa existir. O cristianismo, ele é uma religião que é fundada ou que é inaugurada a partir da ressurreição. Por isso que Paul Murray, um teólogo cristão, ele diz que não haveria nem cristianismo e nem igreja sem a ressurreição. William Barclay, ele diz que a melhor prova da ressurreição é a existência da igreja. E ele conclui as suas palavras dizendo que nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria e inflamados de um novo valor. Somente a ressurreição, queridos, poderia impactar um grupo de discípulos entristecidos. O que esses teólogos estão dizendo é que quando Jesus ressuscitou, uma nova mensagem, um novo combustível existencial começou a agir no coração dos discípulos. E ali então nasce a igreja, pujante, alegre, com esta boa notícia: Cristo ressuscitou. E essa notícia, queridos, enche o coração dos discípulos de coragem. E agora aqueles homens simples estão com seus corações cheios de fé, destemidos, dispostos a darem inclusive as suas vidas por essa mensagem cristã. Sabe, queridos, nada é mais importante do que a mensagem da ressurreição. Alguém já disse que as melhores notícias que o mundo já recebeu vieram de um túmulo vazio. Se você procurar o túmulo de todos os outros líderes religiosos, como Buda, como Maomé, Allan Kardec, o túmulo de tantos outros pensadores, como Confúcio, e tantos outros nomes que influenciaram a nossa sociedade, todos vão estar lá, todos com os seus restos mortais estarão nos seus túmulos. Mas se você procurar o túmulo de Jesus, querido, você nunca vai poder encontrá-lo, porque Jesus não está mais lá. A Bíblia diz que Ele ressuscitou. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Esta é a verdadeira mensagem da Páscoa. Este é o grande diferencial da nossa religião cristã. O nosso Redentor, o nosso Cordeiro Pascual, Ele vive. E a minha oração é que a mensagem da ressurreição possa inundar o seu coração nesta manhã, que ela possa trazer esperança para o seu lar, que mesmo, querido, vivendo em dias tão difíceis como os nossos, nós possamos nos lembrar
desta palavra, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o Espírito que habita em cada um de nós. É o Espírito que conforta o coração da igreja. É esse Espírito que mantém a nossa fé vibrante na presença de Deus. É esse mesmo Espírito que está conosco aqui, hoje pela manhã, mas também com você aí no seu lar, na sua casa, com a sua família. É esse Espírito que nos assiste. É esse Espírito que renova a nossa esperança de saber que, assim como Cristo ressuscitou, todos aqueles que morreram com Cristo, um dia ressuscitarão. A morte não pode nos vencer. A morte, queridos, não tem sobre nós a última palavra. Por isso, que nesses dias de tanta perda, que nesses dias de tanto luto, aonde a nossa nação, aonde o nosso país sepulta a cada dia milhares e milhares de pessoas, que a mensagem da ressurreição possa confortar o seu coração. A Bíblia diz que todos aqueles que morreram com Cristo estão. E a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Que esta fé possa inundar a sua casa, que esta fé possa inundar o seu ambiente familiar nesta manhã. E que a mensagem do Cordeiro Pascual, do Cordeiro da nova aliança, seja vivida por você, pela sua família, e que ela seja celebrada não apenas nesta manhã, mas todos os dias da nossa existência, por todo o povo de Deus, que vive espalhado pela face da terra. Eu quero convidar você a meditar na letra desta canção. Enquanto a nossa equipe de louvor adora a Deus através desse cântico, eu quero convidar você a se preparar para o momento da ceia, quando nós estaremos comendo do pão e também bebendo do cálice. Que você possa, querido irmão, querida irmã, olhar para a cruz nesta manhã. A cruz que está vazia. A cruz do Jesus que está vivo. Mas que você possa se lembrar de tudo aquilo que Ele fez por nós. Que ao olhar para a cruz nesta manhã, você possa se lembrar que era para nós estarmos lá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que ao olhar para a cruz, você possa compreender o grande amor de Cristo, o grande amor de Deus por cada um de nós. Adore, querido, e exalte ao Senhor através desta canção. E depois eu quero, junto com você, cear nesta manhã. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros.
Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças e nós louvamos o teu santo nome, porque como acabamos de cantar nesta manhã, apesar de não merecermos, apesar, ó Deus, de não sermos dignos, a tua palavra diz que o Senhor nos entregou o seu Filho Jesus Cristo, esse Cordeiro Pascual, esse Cordeiro que foi imolado, este Cordeiro que foi sacrificado pelas nossas vidas e para a remissão de todos os nossos pecados. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque este Cordeiro é um presente do Senhor para as nossas vidas. É verdade, Pai, que Ele não custou nada para nós, mas custou muito para o Senhor, pois era aquilo que o Senhor tinha e tem de mais precioso, o seu unigênito, o seu Filho, aquele Pai que sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa, se entregou por cada um de nós e sofreu toda a injúria, sofreu toda a humilhação e toda a dor. A tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pai, obrigado por este presente, por este Cordeiro que o Senhor ofereceu a cada um de nós. Te louvamos também, Pai, pela abrangência deste sacrifício, um sacrifício que não foi feito apenas por nós, pela nossa família ou pela nossa igreja, um sacrifício que não foi feito apenas por um povo, mas por toda a humanidade, um sacrifício que foi feito por toda a raça humana, para que todo aquele que nele crê tenha de fato a vida eterna. Obrigado, Pai, pela sustentabilidade deste sacrifício, que não precisa ser realizado, ou que não precisa ser refeito a cada culto, a cada cerimônia religiosa, mas um sacrifício que foi feito de uma vez por todas, e a sua obra e o seu poder continuam nos conferindo graças até hoje, e assim será por toda a eternidade. Obrigado, Deus, pela existência deste Cordeiro que é eterno, este Cordeiro que morreu sim, mas esse Cordeiro que ao terceiro dia, como diz a tua palavra, ressuscitou, e hoje está à direita de ti, ó Deus, intercedendo por nós. Obrigado, Pai, por esta mensagem tão linda de amor, esta mensagem de esperança, esta mensagem, ó Deus, que enche o coração do teu povo de alegria nesta manhã. Pai, te louvamos por estarmos reunidos neste momento com a nossa equipe de louvor aqui neste templo, mas também por estarmos conectados pelo teu Espírito com os nossos irmãos através das redes sociais. Pai, que o Senhor abençoe este pão que nós vamos comer agora, símbolo do corpo de Jesus que foi entregue por cada um de nós ali na cruz do Calvário. Deus, abençoa este cálice que é símbolo do sangue de Jesus que foi vertido por nós ali naquela cruz. Este sangue que nos purifica, este sangue que nos consagra, este sangue que perdoa todo e qualquer pecado. Louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus, e que assim o Senhor receba toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Abençoa-nos, Pai, nesta manhã. Obrigado, meu Deus, por este privilégio de participarmos da tua ceia, da tua mesa, nesse dia tão especial
quando celebramos a ressurreição e a vida de Jesus. Pai, fica conosco, derrama sobre nós, sobre cada vida que nos ouve nesta manhã, das tuas ricas bênçãos. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero, em nome de Jesus, convidar você a juntos participarmos da mesa do Senhor. Esta ceia, queridos, que foi instituída pelo próprio Cristo. Este Cristo que, por amor, como diz a palavra de Deus, se entregou por cada um de nós. E a Bíblia diz que Ele os amou, ou seja, Ele amou os seus discípulos até o fim, nos mostrando que tudo que Jesus fez na cruz do Calvário está relacionado com o seu amor por cada um de nós. A Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele deu literalmente o seu corpo, para que, através do seu sacrifício, nós, os seus discípulos, pudéssemos ter a esperança da vida eterna. Por isso eu quero convidar você nesta manhã a juntos comermos do pão e bebermos do cálice.
Senhor Deus, bendito Pai, te damos graças mais uma vez, ó Deus, por esta manhã e por este privilégio de participarmos da Tua mesa. Obrigado, Deus, porque nós podemos celebrar este dia a despeito das lutas e a despeito das dificuldades, com esta esperança de que este mesmo Jesus que morreu e ressuscitou um dia voltará para buscar a tua igreja. Ah, Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, porque um dia este banquete, porque um dia esta ceia será celebrada na eternidade. Obrigado porque Jesus Cristo nos garantiu isso, e é nele que nós depositamos toda a nossa confiança. E por isso, Pai, eu clamo nesta hora para que a tua graça, para que o teu amor seja derramado sobre todo o teu povo, sobre toda a tua igreja. Que a graça do teu Filho Jesus Cristo, o teu unigênito, repouse sobre cada lar e sobre cada vida que nos ouve nesta manhã. E que assim, meu Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Feliz Páscoa. Jesus Cristo ressuscitou. É assim, queridos, que nós queremos encerrar o culto desta manhã, adorando o nosso Deus e exaltando a Ele com esta canção que nos relembra desta verdade. Que Deus abençoe você, que Deus guarde a sua casa, em nome do nosso Senhor Jesus. Que